Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto Alencar, sou analista de orçamento do Ministério da Economia. Tenho esse canal aqui no YouTube para falar sobre as mudanças na economia brasileira e como essas mudanças podem afetar o seu bolso. A gente está vivendo agora o momento do coronavírus, a pandemia do coronavírus. E uma das perguntas que a gente mais escuta é como investir, como aplicar o meu dinheiro durante esse momento do coronavírus. Eu tenho uma playlist sobre investimentos aqui no meu canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal. E no final desse vídeo, eu peço que você clique lá em gostei para que esse vídeo possa ser divulgado para mais e mais pessoas. Eventualmente, você pode até divulgar esse vídeo compartilhando ele pelas suas redes sociais. Hoje eu vou falar sobre algo que perguntam bastante nesse momento. Será que é uma grande oportunidade para fazer novos investimentos? Para investir no mercado financeiro, em ações, em fundos imobiliários principalmente? A resposta que eu vou te dar talvez não seja a resposta que você gostaria de ouvir, mas é a resposta que, na minha opinião, é a resposta correta. Antes de começar a investir, na minha playlist sobre investimentos, eu falo dos pré-requisitos fundamentais para cada uma das pessoas começarem a investir. E o primeiro vídeo que eu faço é quite suas dívidas. Se você tem uma dívida com um carro, por exemplo, é muito melhor você pegar o seu dinheiro que você eventualmente guardou e quitar a sua dívida. Por quê? Porque a taxa de juros que você vai pagar sobre um financiamento, sobre compras que você fez, cartão de crédito, por aí vai, são muito maiores do que o que você tende a ganhar investindo. Então, primeiro passo, quite suas dívidas. Segundo passo, tenha um bom plano de saúde. Se você tem um bom plano de saúde, para você e para sua família, você vai ficar mais tranquilo nesse momento do coronavírus. Um outro passo bastante importante é tenha seguro daqueles bens que você, eventualmente, se você tiver uma perda, você não vai ter que usar o valor que você guardou investido de uma hora para outra. Por exemplo, um carro. Se você tiver uma perda total com o seu carro, será que você vai ter que tirar aquele seu investimento de onde ele tiver para comprar outro? Então, de repente, é muito melhor você ter um seguro. E, por último, dos pré-requisitos, o mais importante, e é nesse ponto que eu gostaria de falar nesse vídeo, é tenha uma boa reserva de emergência. Como o próprio nome já diz, reserva de emergência ela funciona para que ela pague as suas contas em situações como essa que a gente está vivendo no momento do coronavírus. Independente da sua profissão, você pode perder bastante renda nos próximos meses, eventualmente até nos próximos anos. Se você tem um negócio próprio, provavelmente você deve estar sofrendo com isso. Então a sua receita, a receita da sua empresa, provavelmente tende a despencar. Eventualmente algumas pessoas até terão que fechar suas portas e terão sua renda prejudicada. Então a reserva de emergência ela serve para justamente isso. Autônomos, dentistas, advogados podem perder bastante, fora as milhares de pessoas, os milhões de brasileiros que são assalariados, que eventualmente irão perder o seu emprego. Então é bastante importante construir uma reserva de emergência para situações como essa. 6 meses de renda, 1 ano. Quanto maior for a sua reserva de emergência, mais tranquilidade você vai ter em momentos como esse. Antes de pensar em investir, construa então a sua reserva de emergência para situações como essa. Então essa pergunta, se é o momento ou não de investir, depende da sua situação atual. Se você já tem esse dever de casa, continue investindo, continue gastando menos do que você ganha e investindo em ativos que vão te dar rentabilidade no longo prazo. Fundos imobiliários que pagam proventos para você, ações que pagam dividendos, juros sobre capital próprio, com certeza são uma maneira de você ter renda passiva, aquela renda que você tem sem você precisar trabalhar. Se você eventualmente tem algum dinheiro porque conseguiu vendeu algum patrimônio e está com dinheiro parado, e a pergunta é, será que é o momento de investir? Muita cautela nessa hora. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Se a gente soubesse do futuro, ficaria tudo extremamente mais fácil, mas não é o que acontece. Num cenário extremamente pessimista, o mercado, as ações,
a economia, não só do Brasil como do mundo, pode piorar bastante ainda. A gente pode eventualmente ter uma mutação do vírus, né? E ter uma outra pandemia ou eventualmente piorar ainda a situação que a gente está vivendo. Ou ter uma situação extremamente otimista na qual você encontre uma cura ou um medicamento que já existe e que resolva o problema rapidamente. Ou seja, esses extremos de resolver ou não rapidamente, de piorar a situação e resolver, são visões do futuro que praticamente são impossíveis de ter. Dado esse contexto que é impossível de você prever exatamente o que vai acontecer, é muito importante ter cautela. Se você faz investimentos todos os meses, eu recomendo que você continue, independente se você investe em renda variável ou renda fixa. Eu, particularmente, foco os meus investimentos em renda variável. Mas é importante continuar investindo sim nessas horas. Mas se você tem, por algum motivo, um grande valor e está pensando em arriscar, eu recomendo muita cautela nessa hora, porque é bastante imprevisível o que irá acontecer com a economia brasileira e a economia no mundo nos próximos meses, nos próximos anos. E principalmente para a grande maioria das pessoas que estarão assistindo esse vídeo. Antes de pensar em investir, se questione, eu tenho alguma dívida para eu quitar? Se sim, quite sua dívida. O meu plano de saúde é adequado para mim e para minha família? Se sim, ok, excelente. Tem algum bem que eu preciso fazer seguro? Faça. E principalmente pense agora na sua reserva de emergência. E a pergunta que eu vou te fazer é: será que a sua reserva de emergência ela é adequada para o momento que a gente está vivendo? Eu acredito que para a maioria das pessoas não. Eu acredito que a maioria das pessoas não tem uma reserva de emergência para enfrentar uma crise como essa. E dependendo da profissão que você tenha, dependendo de como é construída a sua renda, isso pode demorar bastante para voltar. Ou seja, pode demorar bastante para você ganhar a mesma renda que você ganhava antes dessa situação do coronavírus. Então é bastante importante, eventualmente até aumentar a sua reserva de emergência, gastar menos do que você ganha, apertar o cinto, construir uma reserva de emergência maior. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei. Eu vou fazer outros vídeos durante as próximas semanas, os próximos dias, que tenho certeza que podem te ajudar bastante a ter uma visão adequada do que fazer com o seu dinheiro nesse momento tão difícil de enfrentamento do coronavírus. Te vejo no próximo. Um grande abraço.